você que é iniciante na área de eletrônica, mapeamento eletrônico, manutenção eletrônica, dando os primeiros passos com o osciloscópio, quando você vai fazer as primeiras medições, é recomendado que você aperte sim o botão de alto para que você tenha a primeira impressão do sinal que está sendo medido e autoajustável aqui na tela do osciloscópio. Vai te ajudar bastante. Perfeito? Então, botão de alto, já apareceu aqui a nossa querida e amada senoide medida lá no secundário do transformador. Agora, pessoal, uma coisa que eu recomendo bastante é você configurar o acoplamento do canal do osciloscópio. Ou seja, você vai falar para o osciloscópio o seguinte, aperta o botão lá do canal número 1 ou o canal do sinal que você está medindo, você vai falar para o osciloscópio assim, osciloscópio, o sinal que você está medindo nesse canal é contínuo, é DC, é alternado, é AC ou vai ser uma referência de GND, tá bom? No nosso caso, a gente não está medindo o secundário do transformador, gente. Se a gente está medindo o secundário do transformador, então você tem que vir aqui ó, no canal número 1, aperta aqui, ó, coupling, o acoplamento de medição, o que vai ser? Um acoplamento AC. Então, ó, GND, linha central, AC ou DC. Então, AC. Aperta o botão de seleção. Perfeito. Ponta de prova vezes 10. Configuração da ponta aqui no osciloscópio também vezes 10. Legal? Uma coisa que eu gosto de falar para vocês é o seguinte, gente. Ó, muita gente fala assim, professor, quando que eu coloco no vezes 10 a ponta ou no vezes 1? Ó, quer ver uma sacada muito importante? Tá? Vou colocar aqui, ó, na ponta de prova, ó, configuração vezes 1, só para você entender uma coisa interessante, tá? Quando você coloca a ponta de prova aqui na configuração do osciloscópio em vezes 1, esse botão aqui, pessoal, é o botão que vai configurar para nós o quê? A escala vertical. Quantos volts nós vamos ter por divisão? Quantas divisões nós temos no total aqui? Ó? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 divisões. Se você configurar como 500 mV por divisão aqui na escala vertical, quantos volts no máximo você vai conseguir medir? Você vai medir meio volt, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4. Consegue entender isso? Se você colocar aqui, ó, em 1 volt por divisão, gente, qual que é a tensão máxima que você vai conseguir medir aqui na tela do teu osciloscópio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque são 8 quadrados, 8 divisões na área de amplitude, aqui medição de tensão, tá? Se você colocar, por exemplo, aqui, ó, 5 volts, em 8 escalas, você vai medir no máximo o quê? 8 vezes 5, 40 volts, tá bom? Se você colocar em 10 volts por divisão, você vai medir quanto? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 volts. Então, o que eu quero deixar claro aqui para vocês, pessoal? Quando você configura o teu osciloscópio no probe aqui, na atenuação de vezes 1, qual é a tensão máxima que você vai conseguir exibir aqui do sinal? Ó, você gira aqui, ó. Estão escutando esse barulhinho, ó? O osciloscópio está falando assim, ó. Parameter limited, ou seja, parâmetro limitado. Eu não consigo falar para o osciloscópio assim, osciloscópio, coloca mais tensão por divisão para medir um sinal de tensão maior. Não consigo. Ó. Eu consigo ir até no máximo com a ponta de prova no vezes 1 em 10 volts por divisão. Então eu consigo medir um sinal de VPP, pico a pico, de até no máximo quantos volts? De até 80 volts no máximo. Assim como 80 pico a pico, de pico do meio para cima eu tenho quantas escalas? Quantas divisões? 1, 2, 3, 4. Então, no máximo 40 volts de pico. Então, na ponta em vezes 1, até quantos volts a gente vai conseguir medir de pico? 40 pico positivo, 40 pico negativo ou 80 de pico a pico. Perfeito? E aí, é claro que você pode diminuir as escalas aqui de medição de tensão, olha lá, ó, até 1 mV por divisão, até 1 mV. Olha só que interessante, 1 mV por divisão. Então você consegue medir até 8 mV, uma tensão bem baixinha, né? E até 10 volts por divisão no máximo. Então, se a pergunta é até quantos volts a gente consegue visualizar na tela do osciloscópio na ponta de prova em vezes 1,
no máximo 80 volts, porque a escala de volts por divisão é no máximo 10, eu tenho 8 divisões no máximo aqui na amplitude, tá bom? Então, se você vai medir até 80 volts, vai medir mais que 80 pico a pico, ou mais que 40 de pico, aí você vai automaticamente ter que colocar então aqui no vezes 10. Fechou? Por quê? Porque quando você coloca aqui a ponta de prova na atenuação vezes 10 e lá na prática da medição também, o que você tem, gente, aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Você tem até 100 volts por divisão, o osciloscópio permite você visualizar. Não quer dizer que ele vai suportar essa tensão, você sabe que ele suporta até 300 RMS em CAT1, circuitos isolados da rede, tá? Mas ele coloca aqui, então você poderia enxergar até 100 vezes 8 divisões, até 800 volts na tela do seu osciloscópio, 800 pico a pico ou 400 volts de pico. Perfeito, meus queridos amigos e alunos da família Eletrônica Fácil. Então, o que a gente vai fazer, gente? A ponta de prova está no vezes 10. Porém, como nós vamos medir a tensão do secundário do transformador, a tensão do secundário do transformador vai ser em quanto? 12 RMS. 12 vezes raiz de 2, para a gente achar a tensão de pico, vai dar ali mais ou menos uns 17 volts. 17 volts é uma tensão de pico que dá para a gente medir em vezes 1. Tranquilo, então eu vou colocar aqui agora no vezes 1. Vezes 1. E eu vou ajustar a ponta de prova em vezes 1 também, para gerar a compatibilidade. Opa, maravilha, já mostrou a nossa senoide maravilhosa. Legal? Agora então que a ponta está em vezes 1. Perfeito. E nós já temos a configuração do osciloscópio em vezes 1. Vamos clicar no botão Measure. Porque clicando no botão Measure, gente, o botão Measure ele vai trazer a possibilidade de a gente fazer as diversas medições possíveis aqui na tela do nosso osciloscópio. Legal? O que nós podemos medir desse sinal, pessoal? Nós podemos medir a frequência, quantos ciclos por segundo, a gente pode medir o período de um ciclo, a gente pode medir a tensão de pico, a tensão RMS desse sinal. Legal? A tensão de pico a pico. Perfeito? Tem múltiplas medições que a gente vai medir. Então vamos que vamos para cima. Pessoal, para medirmos então a quantidade de ciclos por segundo deste sinal, também chamado de frequência, tá? Vale ressaltar que você deve apertar então aqui o botão de Measure, certo? Menu de medições. E aí nós temos medições horizontais e medições verticais. Horizontais sempre atrelados ao tempo, à quantidade de ciclos, perfeito? E medições verticais sempre relacionadas à amplitude, tensão, tá bom? Então vamos lá, ó. Apertando o botão menu, aqui em cima você troca de medições verticais para horizontais. Verticais e horizontais, tá? Vamos medir o período desse sinal, vamos lá então, ó. Período. Apareceu a primeira medição aqui embaixo, ó. Qual é o período de cada ciclo que aqui está, ó? Então o ciclo senoidal está começando aqui, subiu, desceu, subiu, fechou. Subiu, desceu, subiu, fechou. Certo? Então cada ciclo senoidal tem um tempo aqui então de 16.7, 16.6 milissegundos. Por quê? Porque apertando aqui o nosso querido selecionador da frequência, vai ser exibido aqui uma frequência de 60 Hz, 60 ciclos por segundo. Se você dividir 1 pela frequência, você vai achar o período do sinal. 1 dividido por 60 dá exatamente 16.6, 16.7 milissegundos. Tá bom? O osciloscópio da Rigol, pessoal, ele tem uma coisa muito interessante, que aqui no menu de medição, tá? Tem essa análise aqui que é chamada de análise estatística dessa medição. Vamos apertar aqui para vocês verem, ó. Quando a gente aperta aqui a análise estatística dessa medição, o que ele vai mostrar para você? Pessoal, para todas as medições que você for realizar aqui, ele vai mostrar o current. O que é o current, pessoal? É a medição atual. O AVG, que é o average, ou seja, a medição média daquilo lá que você está medindo.
o máximo já medido e o mínimo medido. Olha que louco. Então, tá vendo aqui que ele está medindo frequência? Ó. Na medição de frequência, a frequência atual medida é de 59,9 Hz, a média até agora dessa frequência é de 59,9, a máxima medida entre todos os ciclos aqui exibidos é de 60 Hz, 60,2 Hz, e a mínima 59,7 Hz, tá? Da mesma maneira o período, tá vendo? Ó? O período atual medida é 16,7, na média 16,7 para cada ciclo, 16,7 milissegundos, tá? No máximo 16,75, ou seja, o ciclo mais demorado foi de 16,75 e o mínimo 16,6 milissegundos. Olha que louco, gente, tá? Então, mais um conteúdo top do osciloscópio da Rigol para vocês. Legal? Eu não quero ficar sem você, eu quero te ensinar cada vez mais eletrônica, então não esqueça de cravar o dedo no like, na inscrição no canal e ativa o sininho das notificações para o YouTube mandar os vídeos do Eletrônica Fácil para você aprender mais e ser um faixa preta no mundo fantástico da eletrônica. Posso contar com você? Rapidinho aí, clique, 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 prontinho, eletrizou, cargas positivas e agora vamos para cima!